vamos apresentar as principais glândulas e os seus respectivos hormônios. Apresento agora essas que são as principais glândulas endócrinas do corpo humano. Quando nós juntamos todas elas, eu consigo compreender que cada glândula e o seu respectivo hormônio é fundamental para o pleno funcionamento dessa máquina humana, do corpo humano. Cada glândula, ela possui uma função muito específica, com seu hormônio também específico. Por exemplo, se você está aí agora me ouvindo, com certeza é porque cada glândula secreta o seu hormônio que cai na corrente sanguínea, atinge um alvo e estabelece uma função vital para que você possa aí estar me ouvindo. Um exemplo, se estamos nesse momento aqui, é porque a nossa tireoide secreta um hormônio tiroidiano, um T3 e um T4, regulando o nosso metabolismo. Se eu estou aqui agora apresentando esse capítulo 2 para você, é porque as nossas paratireoides, que estão localizadas na face posterior da tireoide, secretam paratormônio, regulando o meu cálcio plasmático nesse momento. Se eu estou agora aqui também, é porque a insulina do meu pâncreas controla a minha glicemia. É porque a minha pineal secretou uma melatonina e eu tive uma boa noite de sono. Perceberam como que o meu dia a dia, a minha saúde, o meu metabolismo, ele é fundamental para a minha vida? E uma glândula com seu hormônio regula, controla todo esse processo? Muito bem, é nesse cenário que nós vamos caminhar um pouquinho nesse capítulo 2, que foi, eu confesso, pensado como objetivo principal trazer uma visão geral onde você possa conhecer, e aqui, por favor, apenas conhecer as principais glândulas endócrinas do corpo humano e os seus hormônios. Conhecer a glândula e o seu hormônio, a função vem depois, vem durante essa nossa caminhada pelo sistema endócrino. Agora é um momento apenas introdutório. Vamos contextualizar essa engrenagem, esse cenário tão importante, esse sistema tão importante do corpo humano. Começando de cima para baixo, teremos lá em cima, eu vou mudar aqui a imagem do encéfalo para facilitar, esse que é o meu eixo hipotálamo-hipófise, onde eu tenho o hipotálamo e a hipófise. São duas glândulas endócrinas importantes que moram no meu sistema nervoso central. Ainda no sistema nervoso central, eu tenho aqui, em amarelinho, ó, bem atrás, esse aqui é o mesencéfalo, né? Bem atrás do mesencéfalo, a glândula pineal. O que mais que eu tenho? Também tenho aqui a minha tireoide, localizada na face posterior da tireoide, as paratireoides. Descendo um pouco mais, eu vejo aqui a suprarrenal, aqui eu tenho o pâncreas, aqui embaixo o ovário e aqui o testículo. Muito bem, nós vamos explorar de cima para baixo, começando pelo eixo hipotálamo-hipófise, ok? Nesse eixo hipotálamo-hipófise, abrindo aqui esse encéfalo e aumentando esse eixo hipotálamo-hipófise, eu vejo aqui, primeiro, destacado em amarelo, o hipotálamo. Logo abaixo do hipotálamo existe aqui uma conexão com a glândula hipófise, que é o infundíbulo. Na verdade, ele é uma haste que conecta a hipófise com o hipotálamo. E abaixo, a nossa hipófise. Muito bem. A hipófise, vocês vão perceber que ela tem duas partes. A primeira parte, que eu vou destacar aqui em rosa, eu chamo de adenohipófise,
ou hipófise anterior. A hipófise anterior, ela é de origem epitelial, ela não é de origem neural. No sistema nervoso, quando ele foi formado, toda essa embriologia de adenopófise, ela não partiu de tecido neural, e sim epitelial. Já a irmã hipófise posterior, em amarelo, ela sim é de origem neural. Ela é uma extensão do tecido neural. Por isso que eu chamo ela de neurohipófise. Então, hipófise anterior, adenopófise. Hipófise posterior, neurohipófise. Tudo bem? Legal. Continuando então. Olha só. Lá no hipotálamo, eu tenho neurônios. Eu destaco aqui esses neurônios. E esses neurônios aqui, eles são fundamentais para os hormônios hipotalâmicos. Por quê? Porque esses neurônios hipotalâmicos secretam aqui em laranja os seus hormônios. Quais são esses hormônios? Eu vou tentar aqui aumentar esses hormônios, vou dar um zoom aqui em cima, vamos jogar todos eles. E aí, conhecer agora, por favor, apenas conhecer os nomes desses hormônios. O primeiro é o nosso TRH, hormônio liberador de tireotrofina. Qual é a sigla? TRH. Próximo é o CRH, hormônio liberador de corticotrofina. Próximo, GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Próximo, GHRH, hormônio liberador do hormônio de crescimento. Próximo, somatostatina. E por último, sexto hormônio hipotalâmico, dopamina. Meus queridos, esses são os hormônios hipotalâmicos. Ressalto, reforço aqui, não é o momento para que eu entenda a função de cada um desses hormônios. O que eu quero agora é apenas apresentar, olha, esses são os hormônios, para que no amanhã eu possa dar o próximo passo entendendo a sua fisiologia. Muito bem. Esses hormônios hipotalâmicos, vamos devolvê-los lá no hipotálamo, de fato? Esses hormônios hipotalâmicos, eles estão diretamente envolvidos com a adenopófise. A adenopófise, ela se conecta com esses hormônios graças a essa circulação que eu chamo de vasos sistema porta. Essa rede de capilares, ela é muito interessante porque ela faz com que um hormônio que foi secretado lá em cima chegue aqui embaixo. Olha um destaque da página 209 do Fisiologia Humana, aonde a autora coloca: a secreção de todos os hormônios de adenopófise, essas são as células da adenopófise, então a secreção de todos os hormônios de adenopófise é controlada por esses hormônios hipotalâmicos. A professora Mires, no capítulo 3, que é o eixo hipotálamo-hipófise, onde nós vamos começar cada glândula, seguindo esse mapa de cima para baixo, ele vai destacar muito bem a função de cada um desses hormônios. Mas agora eu queria que você pelo menos tivesse a noção, o conhecimento de que todos os hormônios de adenopófise são controlados por hormônios hipotalâmicos. Olha só que interessante, olha só que bonito, que fantástico essa engrenagem. Esses hormônios hipotalâmicos, alcançando essa rede de capilares por meio dela, chegam até o alvo. Qual é o alvo? Essa célula de adenopófise. Aonde, o que vai acontecer aqui? Eles que estão destacados, hipotalâmicos em laranja, irão estimular essas células de adenopófise para a secreção, em verde aqui, dos hormônios de adenopófise. Quais são eles? Com a mesma ideia, apenas conhecer, vamos espalhar aqui, apenas conhecer o nome desses hormônios. Olha só, quantos eles são? Muito bem. Eu tenho aqui
Primeiro, aqui em cima, tá? Então vamos lá. O primeiro, eu tenho TSH, que é a minha tireotrofina. Próximo, o ACTH, corticotrofina. Eu acredito que nesse momento vocês possam, em parte, estarem preocupados. Nossa, professor Rodolfo, quantas siglas, quantos nomes. Mas eu garanto também, daqui a pouquinho você começa a se habituar a esses nomes. E quando você entende a função de cada um, quando eu falo ACTH, e daqui a pouquinho você vai entender que ele é importante para liberar o cortisol, quando eu escuto ACTH, eu lembro do cortisol. E eu começo a memorizar o nome, porque o nome tem um sentido. Novamente, o momento é apenas para conhecer. E se esse medo de tantas siglas bate na sua porta, fica tranquilo, já que ele passa. Então, TSH, tireotrofina. ACTH, corticotrofina. Próximo. LH e FSH. O LH e o FSH juntos são conhecidos como gonadotrofinas. Mas o LH ele tem o nome hormônio luteinizante e o FSH é o hormônio folículo estimulante. Quinto hormônio, GH, é o famoso hormônio do crescimento. E por fim, a prolactina. Pessoal, esses são os hormônios de adeno-hipófise. Que engrenagem, né? Que maquinária tão interessante. Hormônios hipotalâmicos controlando através de um sistema vaso-hipotálamo-hipófise os hormônios de adeno-hipófise. O que está faltando? Eu consigo aqui ver muito bem, ó, todos os hormônios do hipotálamo e todos os hormônios de adeno-hipófise. Isso aqui é um resumo, né, uma imagem, uma foto, para que você possa visualizar novamente esses hormônios. Mas está faltando aqui ainda, ó, conhecer os hormônios de neurohipófise. Até então não foram comentados. Até então eu não sei. Quais são eles? Vamos conhecer um pouquinho os hormônios de neurohipófise. Eu já adianto, quem sabe, para que você não fique preocupado. Eu tenho apenas 2 hormônios. Olha só. Vamos apagar tudo aqui. E eu vou destacar os hormônios de neurohipófise. Diferente da adeno-hipófise, onde um hormônio era secretado no hipotálamo, caía naquela circulação e alcançava a adeno-hipófise. No caso da neuro, o neurônio hipotalâmico, ele vai do hipotálamo e a terminação nervosa dele, ela termina aqui, ó, direto na neurohipófise. Então ele é uma extensão do tecido neural, igual eu disse no começo. Eu tenho 2 hormônios, eu tenho 2 neurônios importantes aqui. O primeiro é esse que eu chamo de neurônio supraquiasmático. O segundo neurônio que eu destaco aqui é o neurônio paraventricular. Supraquiasmático, paraventricular. Supraquiasmático, paraventricular. São os 2 neurônios hipotalâmicos, onde o corpo do neurônio mora no hipotálamo e ele envia o seu axiônio, que desce pelo fundíbulo aqui, e a terminação dele chega em neurohipófise. O que acontece aqui? Olha que interessante. Esses hormônios produzidos aqui em cima, descem por todo o axiônio, chegam na terminação e na terminação são secretados na corrente sanguínea. Então eu consigo compreender que ele é produzido no hipotálamo, mas secretado em neurohipófise. Quais são esses hormônios? Eu disse que eram 2. Primeiro, eu tenho aqui o ADH, que também é conhecido como vasopressina, e esse aqui, muito importante, a ocitocina. Vamos ver, né? Que a ocitocina, só dando aqui uma pitada da função, ela é extremamente interessante e importante para o parto. Vão perceber que é ela que, quem sabe, expulsou o Rodolfo para o mundo, e é ela também que nos primeiros dias faz aquele recém-nascido garantir a sua alimentação. Ela é muito importante para a ejeção do leite. Enfim,
Só para a gente ter aí uma ideia do que vem daqui a pouquinho durante o curso. Esses são os hormônios de neurohipófise. Olha só como não é difícil. Juntando novamente agora o nosso encéfalo, voltando ao nosso mapa endócrino, eu acabei de conhecer os principais hormônios do hipotálamo e os principais hormônios de hipófise. E aqui eu já juntei hipófise anterior e posterior. Estamos conhecendo o nosso mapa endócrino. Próxima glândula, descendo um pouco mais, ou melhor, um pouco mais lateral ao eixo hipotálamo-hipófise, eu vejo a nossa pineal. O que a pineal libera, secreta? Qual que é o seu hormônio? Vamos liberar aqui, eu vou liberar os hormônios. E quais são esses hormônios de pineal? A famosa melatonina. Uma pitadinha de função também, importante para que você regule o seu sono. Não só o sono, a reprodução, entre outras tantas funções. Essa é uma engrenagem que nós vamos discutir muito no capítulo 4, que vai ser o capítulo pineal. Combinado? Muito bem. Voltando no mapa, esse foi pequeno. Uma glândula com um hormônio. Agora sim, eu desço um pouco mais e chego na tireoide. Quais são os hormônios tiroidianos? Vamos ver? Eu tenho duas classes aqui, com suas respectivas funções. Eu vou ter o T3 e o T4, muito importante para controlar o nosso metabolismo. Além disso, eu também tenho aqui a calcitonina, muito importante para equilibrar, controlar o cálcio no meu corpo. Então a tireoide, ela tem de um lado aqui T3 e T4 e de outro a calcitonina, essa glândula tão bonita no formato de uma borboleta. Ela é tão bonita que nós resolvemos, aqui fazendo um paralelo, colocar ela como a nossa capa do e-book. É uma capa que ficou bem bacana, né? Um e-book que foi feito com muito cuidado, com muito carinho aí, tentando pensar na didática, tentando pensar em um jeito que fique neurocompatível para que você aprenda melhor. E você vai perceber que cada página do e-book, ela conversa com o slide. É uma réplica do slide. É como se eu estivesse dentro do seu e-book, conversando com você, te ensinando cada parágrafo, cada figura. Tá bom? O que nós chamamos de leitura conjunta. É um método que, novamente, ele é neurocompatível. Um método que facilita muito o seu processo de aprendizagem. Tá bom? Bom, voltando no nosso mapa endócrino, ainda aqui no meu pescoço, eu tenho atrás as paratireoides. O que é a paratireoide secreta? Um hormônio conhecido como PTH, o famoso paratormônio. Qual que é a função do PTH? Ele regula, ele controla o cálcio do nosso sangue. Sem cálcio, por exemplo, meu coração não bate. Eu não tenho coagulação, eu não tenho função neural, eu não tenho movimento. Eu não estaria agora aqui tendo essa fala se não fosse graças ao meu PTH. Muito bem, descendo um pouco mais, nós vamos para as nossas suprarrenais. E aqui eu vejo as duas, né? Tanto do lado direito quanto esquerdo. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um corte nesse rim. Aí, cortei. E agora sim eu vejo por dentro a suprarrenal. Vamos aumentar um pouquinho? Essa imagem é linda, né? Olha só. Primeiro, o que cobre essa parte externa da suprarrenal? Eu vou tirar as cores para facilitar para você, tá? E vou pintar em amarelo. Aqui eu tenho a cápsula da suprarrenal. É um tecido fibroso que cobre a suprarrenal. Quando eu vejo por dentro, primeiro eu vou mostrar a parte externa e depois a interna. Adiantando que a externa ela é conhecida como córtex. E lá dentro, a interna, medula. O córtex, por sua vez, pessoal, ele possui 3 zonas. A primeira zona, essa aqui que eu vou destacar em vermelho. Eu chamo de zona glomerulosa.
Logo abaixo dela, que eu destaco em rosa, é a zona fasciculada. E a mais interna, em laranja, é a zona reticular. E o centro, que eu destaco aqui em azul, é a nossa medula. Percebeu? Medula, e isso tudo aqui, o córtex. Reticular, fasciculada e glomerulosa. Cada parte secreta um hormônio diferente. Vamos começar aqui pelo córtex. A zona mais externa, glomerulosa. Qual é o hormônio dela? Que eu destaco a mesma cor da zona em vermelho. Aldosterona. Vocês vão perceber, muito importante para controlar a pressão arterial. A zona fasciculada aqui, nesse rosa. Cortisol, o hormônio do estresse. Ele que te ajuda a vencer um estímulo emocionalmente competente. Quando você está com medo, a euforia, a raiva, a tensão, ela enche o seu sangue de cortisol. Próxima zona, em laranja, a reticular, liberando aqui também em laranja, qual é o seu hormônio? Os androgênios. Vocês vão perceber que esses androgênios dão origem à testosterona. Então o corpo humano, ele tem uma outra fonte de testosterona. No caso do homem, fora a sua gônada, fora o seu testículo, tem a zona reticular. É ela que garante também a testosterona para a mulher, que também tem testosterona. E no centro, a medula em azul, com seus hormônios, os dois, a adrenalina e a noradrenalina. Lembrando que são vitais para uma resposta de luta e fuga. A adrenalina adora aumentar um trabalho cardíaco, aumentar uma frequência cardíaca. Muito bem, voltando agora ao nosso mapa endócrino, conheci mais uma glândula, a suprarrenal. Estão percebendo que em cada momento que eu volto, eu já deixo o hormônio que você conheceu, tá? Próximo, pâncreas. Nossa, esse é importante, hein? Todos são importantes, mas esse tem um gostinho especial, porque se eu compreendo a fisiologia do pâncreas hoje, eu compreendo uma das doenças do sistema endócrino a mais prevalente, que é a diabetes. Muito bem, quais são os seus hormônios? Eu tenho aqui em vermelho um e aqui em amarelo outro. Seus nomes? De um lado, eu tenho aqui a insulina, extremamente importante. Quando você acaba de comer e tem uma hiperglicemia, ela diminui essa hiperglicemia. E o irmão, o hormônio glucagon, é o inverso. Eu secreto ele no jejum. Então, se eu já estou aqui, quem sabe, 3 horas sem comer nada, com certeza no meu sangue está cheio de glucagon, regulando o meu metabolismo, regulando, na verdade, a concentração da minha glicose, que eu chamo de glicemia, para que eu possa ficar aqui atento, consciente, conversando com você. Voltando para o nosso mapa, conheci também os hormônios do pâncreas. Agora, nós vamos tirar as gônadas, as duas juntas, o ovário e o testículo. As nossas gônadas liberam hormônios sexuais importantes. Quais são eles? No caso do ovário, eu tenho aqui o estrogênio e a progesterona. E no caso do testículo, eu tenho a testosterona. Os hormônios gonadais são extremamente importantes porque eles garantem os caracteres secundários, né, após a puberdade, mas eles também são importantes para a gametogênese. No caso do estrogênio e da progesterona, ajuda esse ovário a produzir o ovócito secundário. E no caso da testosterona, ajuda os túbulos seminíferos aqui dentro do testículo a produzir o espermatozoide, que um dia o espermatozoide fecundou esse ovócito secundário, fazendo com que a vida pudesse nascer. Olá pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal, Fisiologia na Clínica. Caso você esteja gostando então, por favor, se inscreva para não perder nada. Faça parte dessa comunidade do Fisiologia Didática. Curte aí também porque isso fortalece o nosso trabalho e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês e até lá!